A segunda temporada de Round 6 já está entre nós e deixou muitas perguntas sem respostas. Por isso, nesse vídeo eu trago o final explicado e também o que significa aquela cena pós-crédito de Round 6. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Além de explicar o final e comentar sobre a cena pós-crédito, vou comentar um pouquinho também sobre o que eu acho que vai acontecer na terceira temporada da série. Então, obviamente, esse vídeo vai estar cheio de spoilers da segunda temporada. Então, se você não assistiu, fique por sua conta e risco. Então, sem mais enrolação, bora logo falar sobre o que aconteceu nessa segunda temporada, principalmente no final, e o que isso significa. Como vimos ali nos dois últimos episódios, o Gi-han liderou uma espécie de rebelião contra os organizadores dos jogos. Após pegar a arma de alguns guardas, ele, junto com alguns outros jogadores, começam a invadir as áreas superiores ali do local para tentar chegar até a área administrativa e finalmente encontrar o organizador principal ali, o Homem Mascarado. Só que infelizmente ele não sabia que esse cara que ele estava tão obstinado em encontrar estava ali junto com ele e era o número 001, mais conhecido principalmente pelo seu nome verdadeiro de In-ho, o irmão daquele policial que também teve um foco bem importante aqui, mas que, para deixar bem claro, já que eu não trouxe crítica aqui no canal, foi uma parte da segunda temporada que foi bem chata. É verdade. Mas como esse não é o objetivo do vídeo, vamos continuar falando sobre o que aconteceu nesses momentos finais da temporada. Após eles começarem a ter um momento bem difícil ali, já que a sua munição estava acabando, eles acabam sendo traídos pelo 001, que estava infiltrado ali entre eles, acaba tirando em 2 jogadores e finge de morto pro Gi-han, para ele achar que ele morreu, que ele perdeu, e eles acabam se rendendo, e aí ele toma a posição dele mesmo, do frontman, né, daquele cara mascarado, da máscara preta. Ele vai até o Gi-han e aquele seu amigo, e ele mata o amigo dele, o Jung-bae, na frente do Gi-han, e até solta uma frase ali de: olha as consequências de você tentar bancar o herói. Obviamente para machucar ainda mais o Gi-han e mostrar que ele não tem forças para combater toda a organização ali. Enquanto tudo isso tá rolando, a gente acaba vendo que os outros jogadores, os outros rebeldes, são rendidos também pelos mascarados e são até eliminados, incluindo aquele jogador que era o pai da menininha que estava no hospital e que tinha um câncer. Inclusive, esse é um detalhe do final da temporada que eu queria comentar com vocês, porque apesar de aparentemente o pai da menininha ali ter morrido nessa cena, eu acho que ele ainda pode ter sobrevivido. E por que eu acho isso, você deve estar se perguntando. Bom, por alguns motivos. O primeiro motivo é que o mascarado que atirou nele ali tinha o triângulo. E se a gente lembrar bem, aquela funcionária que a gente estava tendo bastante foco nessa temporada também, a número 011, também tinha um triângulo e não tinha mais mostrado nesses últimos episódios dela, não tinha mais mostrado, e a temporada teve um grande foco na personagem dela. Então eu não acho que isso tenha sido em vão. Até porque ela tinha uma conexão emocional, de certa forma, com esse pai e com a menininha lá do câncer. Ela tinha até no primeiro episódio, ou no segundo, não me lembro exatamente qual episódio, meio que poupado de matá-lo, porque ele tinha se movido e ela acabou não atirando nele lá nos primeiros episódios. Foi a única pessoa que ela poupou porque ela tinha essa conexão emocional. Então, eu acredito que esse mascarado, que a gente não sabe quem era na verdade a número 011, e apesar dela ter de fato atirado ali no pai da criança, ela não atirou num órgão vital, ela atirou num local em que ele poderia sobreviver, principalmente se ele fosse um dos jogadores selecionados para ir para a extração de órgãos, como a gente viu que teve um foco nessa temporada, assim como tinha tido na outra temporada também. Um outro detalhe que eu acho que ajuda nessa teoria dele ter sobrevivido é que, em primeiro lugar, quando mostra o mascarado apontando ali para atirar nele, ele meio que mira no coração, mas depois a câmera vira e meio que ele abaixa um pouco a arma e aí sim atira, não mostrando exatamente onde que foi
o tiro. Então, eu acho que ele pode ter sobrevivido e pra mim faz muito mais sentido, porque a gente teve toda essa segunda temporada com foco nessa personagem da 011 e também um pouco, não tanto assim, mas sim tivemos uma perda de tempos ali, de duração da temporada focando nesse pai e nessa criança, em tudo que provocava nessa personagem. Então eu acho que isso ainda vai ter alguma importância narrativa, senão pra mim não faria o mínimo sentido. Então eu acho que, como a gente pôde perceber um pouco, a número 011 ali dos mascarados está ali porque ela quer encontrar a sua filha, ela tá precisando da ajuda da organização que pode até saber a localidade da criança, mas está utilizando as habilidades ali da número 011 para poder utilizar ela ali no local mesmo e não de fato entregar a filha, e aí ela pode acabar se voltando contra a organização de jogos e ajudar ali o pai da criança. Eu acho que é algo que pode acontecer na terceira temporada e que faz mais sentido para a gente ter tido tanto esse foco nessa personagem e nessa ligação emocional que ela tinha com essa criança e com esse pai. Comenta embaixo se vocês concordam comigo ou não. Bom, então depois da gente ver todos os jogadores sendo rendidos e até eliminados e o final fatal ali pro amigo do Gi-hun, a série termina, mas aí a gente tem uma cena pós-crédito que com certeza deixou uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo que assistiu. Então, uma conclusão definitiva que a gente pode ter a partir dessa cena pós-crédito é que na terceira e última temporada da série, que já foi confirmada, os jogos irão sim continuar, provavelmente assim que eles organizarem ali todo mundo após aquela rebelião. Porque nessa cena pós-crédito nós podemos ver que os jogadores foram levados novamente para participar de um novo jogo que parece ser em um novo cenário, que parece ter uma ferrovia ali, não deu para ver muito bem porque não teve um foco tão grande, mas duas coisas a gente pôde ver com muita clareza. A bonequinha do Batatinha Frita 123 e um novo boneco que está virado de frente para a bonequinha. E um detalhe muito importante é que o próprio diretor da série já comentou, já confirmou que essa cena pós-crédito é um teaser da terceira e última temporada e já demonstra aí um dos jogos mais emocionantes da última temporada. O que me leva a crer que esse jogo deve ser o último que veremos. Pelo menos é o que eu acho. E por ser uma cena muito rápida, não dá para tirar muitas conclusões de que jogo seria esse. Mas se fosse para chutar, eu acho que é uma versão mais elaborada do Batatinha Frita 123, onde agora qualquer movimento feito pelos jogadores vai ser capturado, já que vai ter a boneca observando de frente e o outro boneco observando os participantes por trás. E quem sabe esse outro boneco não seja uma espécie de máquina de morte, já que foi sugerido pelo próprio diretor também que ele é um boneco bem pior do que a bonequinha que a gente já conhecia. Acho que esse jogo vai ser bem interessante e eu não vejo a hora de saber como realmente funciona. Se você acha que tem algo a ver com o que eu falei, comenta aí embaixo também, ou dê sua outra teoria de o que você acha, como que vai ser esse jogo. Comenta aí que eu quero saber. Agora, já saindo um pouco dessa questão da cena pós-crédito, uma coisa que tem muita importância e que com certeza a gente deve comentar é sobre o 001, o Inho, o frontman, chame como quiser. O cara, o organizador de tudo ali, o irmão do policial que estava infiltrado entre os jogadores. A pergunta que fica é, por que ele se infiltrou entre os jogadores? Por que ele estava ajudando o Gi-hun? Qual vai ser o papel dele de verdade na terceira temporada? Tudo isso tem muita importância e, é claro, tem toda a importância, a ligação dele com seu irmão que continua procurando por ele e pela ilha, claro. Olha, gente, apesar de em muitos momentos ele ter demonstrado ser uma pessoa bem fria, calculista e que tá ali só para aproveitar um pouco do jogo e ver os participantes sofrendo, inclusive, principalmente o Gi-hun, eu ainda acho que ele tem sim um lado humano. É claro que ele podia estar fingindo, mas eu não descarto a possibilidade dele acabar se arrependendo de tudo que ele estava fazendo lá na terceira temporada. Eu tenho convicção de 100% que isso vai acontecer? Não, mas eu não acho uma possibilidade totalmente descartável. Eu acho que ele ainda pode se alterar, mudar, principalmente quando o irmão dele ficar de frente para frente com ele, teve o envolvimento dele com o Gi-hun, e aí você se pergunta, mas se ele fosse virar contra a própria organização,
quem que seria o vilão principal na terceira temporada? Bom, poderia ser aquele outro cara que a gente viu rapidamente algumas vezes nessa segunda temporada, que era o que estava ali comandando enquanto o In-ho estava lá infiltrado. Aquele outro que até conversou com a soldado número 11. Mas, assim, apesar de ainda haver essa possibilidade, eu acho que o In-ho não vai mudar, não. Apesar de ele ter, sim, uma espécie de coração, dele não ser uma pessoa totalmente ruim, acho que ele ainda assim vai ser o vilão principal na terceira temporada e que vai causar uma grande decepção no Gi-han, que confiou tanto nele, e porque o Gi-han é muito besta, né? Porque mais uma vez ele confiou no 001. Tem que quebrar a cara mesmo, né? Mas brincadeiras à parte. Não. Ele tem toda a razão. Vai ser um momento bem interessante, eu achei que já seria nesse final da segunda temporada. E apesar de ter sido um final bem anticlimático, eu diria, ainda assim eu gostei de ele ter feito essa brincadeira perversa ali com o Gi-han, de falar assim, olha, você tá bancando o herói, olha o que acontece. Aquilo dali causou uma comoção muito grande. Com certeza o Gi-han ficou com muita raiva. Mas daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre quais são os planos de não matar definitivamente o Gi-han. Antes da gente conversar sobre isso, eu queria conversar só um pouquinho sobre aquele arco do barco, do policial, procurando a localidade da ilha. E principalmente sobre o capitão ali do barco, que pra mim tava óbvio desde o início que ele tava mancomunado com a organização. Mas o policial ali, o irmão do In-ho, parece que é bem burro e não conseguiu identificar isso de cara, né? Porque já deu pra ver, pra quem não entendeu, que, obviamente, o que aconteceu? No final da primeira temporada, o irmão do policial atira nele, mas não pra matar, ele atira na região ali do ombro, né? Porque ele não queria matar o próprio irmão. E aí, com certeza, como o irmão dele caiu lá na água, ele chamou aquele senhor, não sei se já conhecia ou não, aí já são outros detalhes que talvez nem seja totalmente demonstrado na terceira temporada, mas com certeza vai ser revelado que ele contratou aquele cara ali para resgatar o próprio irmão e também para evitar que o irmão encontrasse de fato onde era o local da ilha. E é aí que faz tanto sentido que esse cara estava procurando por tanto tempo, rodando o mar inteiro ali, várias ilhas, e nunca encontrava a ilha de fato, porque alguém estava sabotando desde o início e continua sabotando agora. Mais uma coisa que demonstra que, apesar do In-ho não ser alguém totalmente bom, ele ainda assim tem um bom lado, ele tem um bom coração, porque ele não quis matar o irmão, ele ficou preocupado com o irmão e ele só não quer voltar para casa, ele quer continuar ali na organização da ilha, mas ele ainda assim se preocupa com o irmão dele. Mas agora que já conversamos sobre isso, vamos para a pergunta, uma das perguntas principais aqui. Por que eles simplesmente, os organizadores ali dos jogos e o próprio In-ho, não mata logo o Gi-han? Seria bem mais fácil para eles. Bom, eu acho, gente, que o motivo deles simplesmente não matarem ele é porque eles querem torná-lo o próximo a comandar os jogos, assim como aconteceu com o In-ho. Porque, para quem não entendeu, o In-ho já foi sim um participante ali dos jogos em alguma edição que não foi mostrada pra gente, mas ele participou, foi um jogador quando ele estava tentando arranjar dinheiro ali para salvar a esposa dele, que foi uma historinha até que ele contou nessa segunda temporada, só que ele falou como se a esposa dele ainda estivesse viva, mas até onde a gente sabe, a esposa dele já morreu. Mas o que deu a entender é que ele participou do jogo justamente para conseguir dinheiro para isso, e aí depois de alguma maneira, depois de ter participado, provavelmente ele foi o vencedor, e aí ele agora tá por trás da organização, no lugar do senhorzinho lá, do Inan, lá da primeira temporada, o 001. E aí eu acho que agora eles estão tentando fazer a mesma coisa com o Gi-han, transformá-lo o próximo a comandar os jogos, alguém lá de cima, alguém que tem dinheiro, o que é um ponto importante, e alguém que já passou por tudo aquilo dali e entende meio que o significado do que eles estão fazendo. Eu acho que o principal objetivo dos organizadores, principalmente do In-ho, é mostrar pro Gi-han que as pessoas não valem a pena lutar por elas, que aos poucos ele vai entendendo que as pessoas são muito ambiciosas e gananciosas e que elas não valem a pena realmente lutar. Aos poucos vão quebrando a moral dele e que não adianta bancar o herói por uma causa perdida. E tem um detalhe interessante também que eu acho importante comentar, é que apesar do Gi-han tá querendo se mostrar o grande herói, que tá preocupado com as pessoas ali, com
com a sobrevivência de todos, o próprio jogo tá mostrando pra ele que ele não é uma pessoa tão boazinha assim. Eu acho que isso vai se esfregado mais tarde na cara dele. Porque tem um certo momento quando vai começar a rebelião entre ali os próprios jogadores que o Winho fala pra ele que vai começar a guerra entre eles precisam fazer algo pra deter isso. E aí o Guihan fala que não, que eles precisam deixar isso acontecer mesmo para depois eles aproveitarem a deixa para pegar a arma dos guardas. E é aí que surge o momento de falar que isso vai acontecer por um sacrifício maior, por um bem maior. E se vocês repararam na cena, o Winho gostou do Guihan ter tido essa atitude, meio que deixando claro que ali, tá vendo? Você não é tão bonzinho assim, você vai deixar pessoas morrerem pelo que você quer. Você tá tão obcecado em deter a organização que você não liga que outras pessoas vão morrer. Então, esse é um detalhe muito importante e é por isso que eu tô falando que eu acho que eles estão tentando quebrar a moral dele, os próprios princípios dele e mostrar que não vale a pena lutar por essas pessoas para depois ele se tornar o próximo comandante. Agora, um detalhe que eu achei bem curioso não ter mostrado pra gente nessa segunda temporada foram os VIPs que ficavam assistindo os jogos rolando, as pessoas que meio que faziam as apostas com dinheiro. A gente teve um foco, de certa forma, lá na primeira temporada e nessa nem mostrou nada deles. Achei bem estranho, acho que na terceira temporada seria um erro não trazer eles de volta e até demonstrar um pouco mais quem são essas pessoas, como que funciona exatamente essa organização, até porque eu acho que, de verdade, que na terceira temporada vai ser revelado também que tem gente da polícia, gente do governo, gente importante que tá envolvido nisso também, porque é impossível tanta pessoa sumir, o policial lá ter já dito o que acontece, eles terem falado que colocaram pessoas para pesquisar sobre isso, equipes, e nunca ter encontrado essa ilha. Então eu acho que tudo isso vai ser um pouco mais revelado na terceira temporada e vai mostrar pra gente que aquilo dali é muito maior do que a gente imagina, até porque envolve gente rica, né? Então eu acho que isso tudo vai ser revelado na terceira e última temporada. Comenta aí embaixo pra mim o que vocês acham que vai acontecer na terceira temporada, se vocês concordam comigo ou não. Comenta tudo aí que eu quero saber. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal pra não perder nenhum conteúdo de Round 6, nenhum conteúdo de filmes, de séries. Rola de tudo um pouco por aqui, então eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigada por ter me assistido, não deixe de ver os outros vídeos do canal e até mais!